Santos 0, Fluminense 0, análise pocket aqui no Raiz Tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Diferente do que eu faço quando estou no estádio, principalmente, eu não estou gravando essa análise depois de ver a coletiva do Renato Gaúcho. Mas confesso que eu fico muito curioso para saber o que o Renato Gaúcho vai falar. Porque o Thiago Silva já deu um indício. Para quem estava assistindo a transmissão ali, nossa, no Raiz Tricolor, acabou não vendo, né? Mas como eu estou de casa, eu consegui botar aqui para ouvir o Thiago Silva falando no pós-jogo. E a frase do Thiago Silva foi que o jogo contra o Bahia ainda estava na cabeça deles, né? Ele deixa isso claro quando fala que no jogo contra o Bahia o Fluminense estava com o jogo aparentemente controlado e toma um gol no final. Nem sempre vai dar para ganhar o jogo, mas quando não der para, né? Quando for para perder é melhor empatar. É basicamente isso que ele fala. E isso é interessante, eu acho que para análise, porque a gente tem que fazer análise desse jogo de trás para frente, cara. Porque o que mais vai chamar a atenção do torcedor do Fluminense é a escalação final que o Fluminense termina no jogo. Eu vou tentar não errar porque eu tô sem colinha aqui hoje, tô sem celular e tal. Fábio, Guga, Thiago Silva, Igor Rabelo e Freitas, René, Otávio, Thiago Santos. O Fluminense terminou, vou repetir até aqui a escalação, tá? Os primeiros 8 jogadores do Fluminense. Faltam 2. Aliás, faltam 3 que eu contei o goleiro. Faltam 3 para acabar a escalação. O Fluminense tinha Fábio, Guga, Thiago Silva, Igor Rabelo, Thiago Silva e Freitas, René, Otávio e Thiago Santos. Exatamente. Aí completava com Ganso, Soteldo e Serna. Eram os 3 e um Serna já cansado. Eu queria muito entender o que o Santos tem de tão especial para poder fazer o segundo tempo que fez contra o Fluminense, ser superior, mesmo tecnicamente sendo fraco, ou pelo menos fragilizado nesse momento. Eu queria entender o que o Santos tem de tão especial a ponto de ter conseguido fazer um gol contra o Fluminense. Aí você vai falar, Gabriel, mas estava impedido. Tava, eu concordo, o gol foi corretamente anulado, tanto ali pelo traçado da linha do VAR. Agora, convenhamos, né? É aquilo que eu sempre falo. Para a regra, gol foi anulado corretamente. Para análise, o Fluminense levou um gol. Porque o Tiquinho estava um tiquinho à frente só. O tanto que ele estava à frente é o suficiente para o gol ser anulado corretamente, mas não é assim, não importa em nada. Se ele tivesse esse tiquinho que ele estava à frente, se ele tivesse na mesma linha, ele faria o gol provavelmente do mesmo jeito. Porque o Thiago Silva e o Igor Rabelo, até agora eu já revi o gol pelo menos umas 6 ou 7 vezes, e eu não entendi quem é que estava na sobra, quem é que estava no Tiquinho Soares. Confesso, não consegui entender ainda, porque os dois aparentemente atacaram a bola, pô. E o Tiquinho ficou sozinho. E aí, assim, não tem muito como ficar... Não é lamentando, não tem como muito ficar agradecendo por esse ponto contra o Santos, cara. Óbvio que talvez lá na frente isso vai ser ali, que é aquele jogo que a gente vai lembrar e falar assim, cara, se aquele gol do Tiquinho, aquela bola entra, a gente, tava ferrado, um ponto a menos, a gente não ia pra Libertadores, sei lá. Mas agora, cara, a sequência que vem o Santos, óbvio, trabalho novo do Vojvoda, claro, o cara já começa a alterar, nem que seja o ânimo dos jogadores. É óbvio que a gente não enfrentou o time que levou 6 do Vasco. Aquele time que levou 6 do Vasco, ele era um produto dos jogos anteriores. O jogo atual foi produto do jogo que acabou de levar 6 do Vasco e 2 do Bahia. Então isso muda. É óbvio, eu não tô querendo exigir que o Fluminense faça 10 porque o Vasco fez 6. Mas o que explica um Fluminense com um segundo tempo tão acovardado? O Fluminense, eu vou repetir, o Fluminense terminou, se eu considerar o Thiago Santos como volante, o Fluminense terminou com 3 zagueiros, os 2 laterais ainda em campo, e com 2 volantes camisa 5, que são muito mais zagueiros do que meio-campista. Qual a necessidade disso para um time do Santos que, aí a gente volta para o segundo tempo, que finalizou muito mais no segundo tempo, mas em momento nenhum o Santos criou uma jogada de muito perigo contra o Fluminense. O Santos foi absoluto no nível baixo do segundo tempo. É bem verdade, teve a principal chance numa cobrança de falta. Neymar bateu bola para trás, bola de primeira de esquerda, acho que o Roleza, né, bateu de primeira de esquerda, na defesaça do Fábio, no rebote o Guilherme já estava impedido. Mas a única chance veio de uma jogada ensaiada de bola parada. O Santos não criou o suficiente para o Fluminense ficar com esse medo todo. Óbvio, a atuação do segundo tempo era ruim? Era. Tava mais perto de um gol do Santos que de um gol nosso? Tava. Mas entende como, pra gente justificar todo esse retrancar do Fluminense no final, a gente já tem que justificar, a gente já tem que trazer alguma coisa antes que o Renato precisaria justificar? Porque com 20 e tantos minutos do segundo tempo só dava Santos. O segundo tempo foi inteiro deles, pô.
O Fluminense pouco atacou. E diferente de um primeiro tempo onde, apesar de muitos erros técnicos, o Renato colocou uma escalação que eu chutaria que boa parte da torcida ali se agradou da maior parte da escalação. Vai ter uma reclamação sobre o Júlio Fidelis no lugar do Guga, vai ter uma reclamação sobre o Freitas sair do time, mas são reclamações que até acho que a própria pessoa que reclama olha e fala assim, pô, realmente, um moleque que tem um jogo no profissional, tem 2 jogos no profissional, já ganhar a posição assim, não seria muito normal. Eu queria, mas não seria muito normal. Acho que até a própria pessoa vai falar dessa maneira assim. Então ele muda o time, ele coloca o Santi Moreno titular ao lado do Serna, e apesar de eu ter achado, assim que o Santos se coloca em campo, eu olho e falo, Renato errou. E por que eu acho que o Renato errou? Porque o Santos não subiu suas linhas. E aí o Santos, sem subir as suas linhas, expõe Santi Moreno e Serna a terem que jogar só com habilidade. Não tinha muito espaço para jogar. Santi Moreno a gente não conhecia tanto. Até que funcionou em alguns momentos, em outros foi preciosista demais, enfim. Tá começando sua passagem, eu já falo aqui sempre, não tiro, né, não forço aqui a análise sobre jogador que tem 30, 50 minutos só em campo pelo Fluminense. Mas o Serna não, o Serna foi prejudicado em boa parte do jogo, porque o jogo não encaixava com o estilo dele. O Serna o tempo inteiro tinha que ficar chutando bola pra área, porque ele dominava a bola, dava um tapa, já tava na linha de fundo. Ele não joga dessa maneira, o Serna não é esse cara. O Serna é o cara da bola em profundidade, como teve no primeiro tempo, um lançamento do Guga pra ele. Então, o jogo acabou ficando amarrado. O Fluminense é um time que gosta de atacar quando tem campo, ou estava escalado para atacar quando tem campo, porque o Soteldo, por exemplo, é um atacante que gosta do inverso, gosta de atacar, o Soteldo ataca mais, o drible dele é muito mais para quebrar a defesa fechada. Quando o Soteldo entrou, quando a defesa do Santos já estava mais aberta. Então, faltou muita leitura de jogo para o Renato, acho que na escalação, nas mexidas e na reta final do jogo. Faltou desempenho técnico, o Elcano teve chance de chutar, chutou pra fora, a gente teve erros técnicos até mesmo no campo de defesa, tivemos problemas, e faltou... E no final das contas, trazendo a realidade, faltou um pouco de inspiração do Santos para vencer o jogo. O Santos atacava no primeiro tempo, não tinha contra-ataques, facilitou muito a vida do Fluminense. Mesmo com uma atuação muito ruim do Martinelli, o Martinelli foi muito abaixo do que a gente normalmente costuma ver em campo, perdido, errando passe bobo às vezes, e uma atuação do Hércules que, obviamente, também, tendo que cobrir o Martinelli por várias vezes, um pouquinho abaixo, apesar de ter feito muito mais coisas positivas do que negativas em relação ao Martinelli. A nossa sorte é o quê? O Vojvoda meteu o Neymar e tirou a referência do centroavante. O Neymar saía, o falso 9 saía e não chegava ninguém lá dentro da área para ocupar aquele espaço, então facilitou a vida do Fluminense. O 0-0, no final das contas, ele é decepcionante, porque a gente sabe, a gente olha para o time do Santos, até o momento que o Santos está numa estreia de trabalho, e sabe com a força que a gente já viu esse Fluminense jogando, até mesmo dentro, nas últimas semanas agora de agosto, poderia ter vencido o jogo. A gente olha para a tabela e pensa que era um jogo que dava para vencer fora de casa. Mas ali dá para dizer que tem um alívio no final do jogo, a partir do momento que o Tiquinho ia fazendo 1-0 e a gente ia perdendo mais um jogo. Para classificar contra o Bahia, que é o nosso próximo jogo, vai ter que jogar muito mais do que jogou nessa sequência Red Bull, Bahia e Santos. Muito mais. Até mesmo do que jogou contra o Bahia lá. Porque vai lembrar, apesar de tudo que eu falei, lá o Fluminense não teve grandes chances que o Ronaldo defendeu. Vai ter que melhorar esse time. O Renato, para mim, errou algumas vezes na leitura do jogo. E agora vai ter 10 dias para poder trabalhar o time para classificar. A próxima meta é classificar contra o Bahia. E aí depois entra o mata-mata de Sul-Americana e olho no Brasileirão. Porque tá em nono, pode acabar perdendo mais posições na rodada. Precisa pontuar melhor se quiser se manter na vaga da Libertadores. Enfim, 0-0. Tamo junto. Se inscreve, deixa o like, até a próxima. Valeu.